Você quer fazer um curso de teologia reconhecido pelo MEC em 2024 na modalidade à distância? Oferecemos 3 opções para você. A primeira é o bacharelado de teologia, com 3 anos de duração. A segunda é o curso superior de ministério pastoral, são 2 anos de duração, com a opção de concluir o bacharelado de teologia após mais um ano de estudo. A terceira é o programa de aproveitamento de disciplinas de cursos livres de teologia. Você pode reduzir o seu tempo de estudo em até 1 ano, aproveitando disciplinas de cursos livres mediante a análise documental e provas de proficiência. Não perca a chance de fazer um curso de teologia reconhecido pelo MEC com mensalidades acessíveis e qualidade aprovada. Para mais informações, entre em contato com o professor Jonas pelo número que vai estar aparecendo aí na sua tela, também disponível no WhatsApp. Fala galera que pensa pro alto, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast e olha só, nós temos a satisfação de estar recebendo aqui uma convidada muito especial, que nós vamos conversar bastante coisas muito significantes e eu tenho certeza que vai fazer muito bem para sua vida, vai lhe inspirar e vai lhe edificar muito esse papo. Eu tenho certeza que todas as pessoas que nós trouxemos aqui foram pessoas com histórias marcantes que puderam edificar a sua vida e talvez você tenha assistido, mas não tenha comentado, você não tenha curtido, muito menos compartilhado ou se inscrever no canal. Então, por favor, se você ainda não é inscrito no canal, faça isso. Se você achar esse conteúdo relevante, compartilhe com as pessoas, curta, comente e assim o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante, ele vai passar para outras pessoas e cada vez mais pessoas vão ser impulsionadas a pensar para o alto, inspirado por sua vida, tá certo? Estamos recebendo hoje aqui com muita gratidão a Deus no coração, a nossa querida irmã Eunice. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. A irmã Eunice é médica, está aqui em nosso Bento Gonçalves desde o ano passado, né? Chegaram ano passado. Junho do ano passado. Chegaram bem no frio. Bem no frio. Meu Deus do céu. Dia 13 de junho. Que bênção, tia, que bênção. É. E ela está aqui em Bento Gonçalves, é a esposa do nosso pastor Ageu. Agora estão assumindo um desafio aí, né? Com a Coab ali, de pastorear aquela congregação. Tem 2 filhas. Fala um pouquinho da senhora, da sua família. Então, meu nome é Eunice, sou casada. Esse mês eu faço 19 anos de casada. 19 anos, 19 que anos. legal. Tenho uma filha de 13 e uma de 3, né? Para não ficar bem perto. E atualmente trabalho, faço minha residência em pediatria. E tudo... E agora o desafio de estar ali no Coab, né? Congregação do Coab, junto com meu esposo, para contribuir um pouco com a obra do Senhor. Amém, que legal, tia. E uma filha de 10, uma de 13, uma de 3, 10 anos de diferença. É. Já pensou o que é isso? Quando estava começando a se acostumar com a adolescência, a infância de novo chegando. De novo. Que legal. E é uma figurinha, né? As duas são uma bênção. Tem servido aqui a maior, né? Com os adolescentes. Isso, tem sido uma Ana bênção. Carolina, isso. A Ana. E, irmã Eunice, essa chegada de vocês aqui no Rio Grande do Sul, qual foi a coisa mais diferente? Tem muitas. Mas o que vocês mais estranharam, assim, acharam diferente aqui no Rio Grande do Sul? Ah, o frio. O frio. É, porque na nossa cidade é muito quente. E frio lá é assim, o frio, assim, a temperatura mais baixa que tem lá é 18, 19. Nossa, 18 graus, 19 graus, tá todo mundo muito encapado e querendo ficar em casa. Eu imagino. A diferença é o frio. É estranho, né? Eu também vim do Mato Grosso pra cá, né? A minha família é do Nordeste, de Arapiraca, inclusive mesmo cidade do irmão Ezequiel. E a gente nasceu lá em Arapiraca, mas bem novo fui pro Mato Grosso. E quando eu cheguei aqui também foi o que eu mais estranhei. E imagina o Mato Grosso, aquele calorão. Rondônia também, muito quente, né? É, mas Deus nos abençoou, porque quando nós chegamos, o frio foi intenso, mas todo mundo fala que não foi o frio mesmo, né?
E esse ano que passou, melhor ainda, né? É verdade. Então, a gente teve o frio, mas a gente pensava que ia ser pior. Mas, assim, mas a gente conseguiu sobreviver. Ano passado, mano, ano retrasado, Ano 2022, retrasado, nevou aqui. 2020. Isso. 2021, 2022, Isso. nevou aqui em Bento. E sabe onde eu tava quando nevou em Bento? Eu tava na praia. Eu fui visitar uma amiga nossa em Capão da Canoa aqui. E eu louco pra ver neve, né? Louco, vim pra Bento, eu queria ver neve, porque a gente, né? O pessoal falava na neve, né? Aí quando eu fui visitar ela, quando eu tava lá, fiquei sabendo que nevou. Na saída de um culto, né? O culto de quinta-feira, o pessoal saindo e a neve caindo. Eu falei, não foi dessa vez. Mas que bom. Mas, Eunice e pessoal, nós estamos aqui nesse projeto do podcast Pensa Pro Alto e sempre trazemos pessoas aqui que têm uma história e fazem a diferença na sociedade, né? Tem uma história relevante e pensa pro alto, e tudo isso acontece por causa dos nossos patrocinadores também, né? São pessoas que estão junto conosco. Há pouco entrevistamos aí, né, o Cervegnini, o Rogério e a Gi, né, das lojas Cervegnini. Então, tem sido uma bênção para a gente aqui, esses patrocinadores, e esse projeto só está acontecendo devido a essa parceria que temos. E eu quero apresentar para vocês alguns desses patrocinadores, né, antes da gente continuar o nosso papo aqui. E eu quero apresentar a Cervegnini, que é a nossa patrocinadora aqui. É uma loja de materiais elétricos, hidráulicos, ferragens, né? O que você pensar na Cervegnini tem. Inclusive, ele chama lá de Shopping do Santa Helena. Santa Helena é um bairro aqui, né? Então, é o Shopping do Santa Helena. O que você precisar, lá eles têm. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da história da Cervegnini, dê uma olhada no vídeo que nós gravamos aqui com o Rogério e com a Gi, né? Um podcast com ele. Foi bem legal essa conversa que nós tivemos. Também está conosco a Gráfica Lupo, do nosso irmão Walter Fogaça, né, e da Fran Fogaça. São uma bênção também, que você pensar lá em gráfica, comunicação visual, rótulos, adesivos, né, se você precisar nessa área, é só contatar o nosso irmão Walter Fogaça, lá que eles têm as melhores condições para vocês. Está conosco também a Lazaroto Telas, nosso irmão Fábio Lazaroto, está com a gente também nesse projeto, e o que você precisar em tela, cercamento, tudo que você pensar nessa área, né, tanto para a sua área rural quanto a sua área urbana, né, de cercamentos e tela, enfim, eles têm lá uma gama variada de produto. E lembrando que a Telas Lazaroto está em Bento Gonçalves e também em Garibaldi. Aqui em Bento Gonçalves, você pode falar com o Vinícius, meu amigo lá, e ele é um dos vendedores e vai fazer umas condições especiais para vocês. E também nesse episódio, né, exclusivamente, está conosco o nossa ETCAP, né, que é a Faculdade Teológica, né, do nosso pastor Jonas Santin. Vocês viram aí o vídeo na entrada do podcast, né, que a gente passou. Então, essa é a ETCAP que está com a gente, né, com vestibulares abertos, vários cursos, e você quer estudar teologia também, né, uma excelente escola, uma excelente faculdade para você se capacitar e conhecer cada vez mais a palavra de Deus, e também em tantas outras áreas, né, que a ETCAP também tem os seus cursos, e com parcelas acessíveis e vestibulares abertos aí por agendamento. Você pode entrar em contato com o pastor Jonas, vai estar aqui na descrição desse vídeo o contato, o link direto para o WhatsApp dele, e você vai encontrar. Nós temos vários irmãos aqui em Bento Gonçalves que fizeram essa faculdade, recomendo. Então é só falar diretamente com o pastor Jonas, que ele vai também lhe proporcionar todos os caminhos ali para você poder estudar. Então, se inscreva aí também e siga os nossos parceiros nas redes sociais dele, para você não perder nenhuma data, você não perder nenhuma promoção ou oferta que eles estejam oferecendo dentro desse período. Então, se você estiver inscrito, você vai ficar sabendo o que está acontecendo lá nesses nossos parceiros. Ok? Então, estamos aqui, como eu falei, com a doutora Eunice, né? Nossa irmã em Cristo, que tem estado aqui em Bento Gonçalves desde o ano passado. E a senhora falou que está fazendo residência em pediatria. Que legal, tchê. Está fazendo aqui em Bento mesmo? No Hospital Taquini. No Hospital Taquini. Olha, só daqui uns anos, então, a Luísa já tem pediatra. Né? Vai ter mais uma, mais uma. Porque sabe que é escasso aqui em Bento Gonçalves você conseguir uma consulta com pediatra e poder ter uma continuidade, até no particular, né? A pessoa está sempre lotada, né? Esse ano, a gente acabou de ter entrevista com
os residentes que fizeram a prova, passaram, né? E uma das escolhas foi o Hospital Taquini. Então, esse ano nós tivemos um número alto Olha só. de pessoas interessadas na pediatria, né? Que bom. O ano passado foi menos. Graças a Deus, né? Porque aí eu entrei. Que bom. Esse ano não, esse ano aumentou bastante a procura aqui pelo hospital também. E nós tivemos muitos médicos interessados em fazer pediatria. Muito bom. Acho que está crescendo bem, né? Está crescendo, na verdade, essa parte da pediatria. Acho que ela é uma área bem ampla, né? Ampla dá bem de trabalhar. Tem qualquer, assim, o que você precisar, que você gosta de trabalhar, você vai achar na pediatria também, né? É bem bom. Que bom, que bom. E eu vou, ao longo da conversa que a gente vai falar bastante sobre isso, mas sabe que o meu pai é enfermeiro, né? Meu pai é enfermeiro, se formou bem novinho e o sonho dele era dar continuidade na medicina e tal. Só que daí não conseguiu, se emocionou com o dinheiro que ganhava e aí não quis continuar, a pessoa que estava bem. E aí a minha mãe também é enfermeira, minha mãe é psicóloga. Então, assim, a turma lá de casa é da área da saúde, né? E eles esperavam que eu também continuasse, né? Esse processo aí, não. Aí eles queriam realizar em mim o sonho da medicina, né? E eu cresci ouvindo isso, essas histórias, esses sonhos deles. E eu fui pra cima, né? Comecei a estudar, eu tinha atlas do corpo humano. Eu diagnosticava em casa, tá? O pessoal tinha uma dor aqui no lado esquerdo da barriga. Isso aí pode ser isso aqui, porque eu estudava, sabe? E o meu pai, depois, sempre estava trabalhando com a parte de homeopatia. Então a gente vai ter farmácia, então a gente estava naquele mundo. Até, irmã Eunice, até um dia eu assisti, numa feira de profissões, eu assisti uma amputação de um fêmur. Ah, tá. E aí o rapaz tinha fumado, né? E tinha dado problema, mas não sei que problema era e tal. E eu sei que ele teve a perna comprometida e precisou amputar o fêmur. E o vídeo que eu assisti era ainda daquela época, não sei como é hoje, mas que o pessoal fazia com aquele nylon, né? Aquele arame, sei lá. Sim. E eu não sei o nome técnico, mas com aquele aramezinho e vinha cortando o osso. Eu saí correndo, procurei o banheiro mais próximo para me chamar o Raul, porque eu não aguentei ver aqui. Afinal, eu senti o cheiro. Eu vi o vídeo e eu senti o cheiro. Eu falei, não, isso aí não é pra mim, deixa pra lá. Esquece, né? E aí eu vim pra engenharia. E hoje sou missionário. Então, Deus tem tido misericórdia da gente aí. Mas, irmão Eunice, como é que foi? É uma pergunta que a gente sempre faz aqui no começo do programa. É saber como é que foi o encontro das pessoas com Jesus. E todos que nós trouxemos aqui são pessoas cristãs, né? Não que isso impeça de uma pessoa que ainda não é cristã de estar aqui no programa, mas todos que a gente tem procurado trazer aqui são cristãos. E eu sempre tenho essa curiosidade, né? Como é que foi o teu encontro com Jesus? Então, o meu encontro com Jesus foi verdadeiramente um encontro, porque eu tenho uma irmã, a Andréia, e assim, a gente foi criado só com mãe, né? Minha mãe criou nós duas, e a minha mãe era analfabeta. Então, ela trabalhava o dia todo e estudava à noite. Então, nós éramos duas meninas, assim, totalmente... Ficava assim, como hoje, né? Hoje tem muitos pais que vão trabalhar e deixam os filhos pela necessidade, né? E nós vivíamos assim na rua e nós morávamos próximo à igreja. Mas não tão próximo, que dava de sol. E nós tínhamos uma tia das crianças que sempre levava a minha irmã e eu para a escola bíblica dominical. Tá. E aí nós nos mudamos de bairro. Minha mãe comprou uma casa no outro bairro e nós fomos morar nesse bairro. E na esquina desse bairro tinha uma igreja. Só que eu já tinha 13 para 14 anos e a minha irmã é 3 anos mais nova que eu, né? E aí a gente é acostumada a ir pro Sesc. Na minha cidade tem o Sesc, a gente ia pra piscina, né? Adorávamos aquelas piscinas e todo domingo ia pra piscina. E um belo dia, nós íamos para a piscina.
Estavam virando a esquina que tem a igreja quando eu ouvi o grupo de adolescentes ensaiar. E aí, eu até tô toda arrepiada, porque, assim, pra mim é muito emocionante falar sobre isso, porque, assim, minha mãe não era evangélica. Na verdade, evangélico da minha família são bem poucos, né? E a minha família, que era evangélica, não morava na mesma cidade que eu. Então, a gente tinha o apoio da minha mãe que liberava ir para a igreja, mas nós não tínhamos isso dentro de casa, né? Nós não tínhamos pai e mãe evangélico como as minhas filhas têm hoje. E aí, eu ouvi aqueles adolescentes cantar, e aí, fui para a piscina. E quando foi, não sei quantos sábados após, eu decidi ir lá no grupo, no dia do ensaio, que eles ensaiavam todo sábado à tarde. E aí eu tomei a decisão e eu mesmo fui lá. E cheguei lá, tinha um grupo de adolescentes. E eu cheguei pra professora lá do adolescente e perguntei como é que eu poderia fazer para participar. E ela disse para mim, olha, só tu aceitar Jesus. E eu aceitei Jesus ali. E eu ia fazer 14 anos e desde aí até hoje eu estou aqui. Olha então, só, assim, que lindo, assim, é por isso que eu acho hoje em dia, por mais que a gente teria que estar pregando o evangelho de casa em casa, mas só o fato de uma pessoa escutar é importante, porque foi através... Na verdade, eu já tinha um conhecimento, porque eu ia para a escola dominical com essa tia, né? Mas a decisão mesmo que eu tive foi naquele momento ali. Eu lembro que depois eu voltei, não sei quantos sábados, mas eu voltei ali e eu fui lá e eu aceitei Jesus. Tomou E essa assim, é porque tem coisa que é de Deus mesmo, né? E depois dali eu fui trocando as vestimentas, porque eu aceitei na Assembleia de Deus mesmo, né? Então, usos e costumes é esse que a gente tem. E aí, aos poucos, eu fui mudando. E aí, com 3 meses, eu batizei nas águas. Antes, eu fui batizado com o Espírito Santo. E depois daí, assim, nunca mais. Assim, foi uma mudança, porque tem pessoas que aquela mudança, né? Hoje tem um pouco mais de dificuldade para desapegar de algumas coisas do mundo, né? E tal. Mas eu não. Assim, eu desapeguei mesmo e nunca mais eu quis saber de outra coisa, sabe? Eu simplesmente me entreguei mesmo. Assim. Que benção. Como Deus faz, né? E como é importante o ministério de adolescentes, né? Por isso que hoje a gente tem dedicado a nossa vida a anunciar Jesus a essa turma, né? E quantas coisas a senhora evitou, né? Aceitando Jesus, né? Nova. Porque eu já entrevistei pessoas aqui que tiveram situações com drogas, teve situações até no crime, para depois aceitar Jesus. Isso. E eles dariam tudo para aceitar Jesus na infância ou na adolescência, para não ter essa memória, né? E que bom, né, que Deus teve misericórdia da senhora. E aí nessa adolescência, com 15 anos, chegou em casa, a mãe aceitou de boa isso, ela veio junto, e a mana. Então, aí aceitei Jesus, mas a minha mãe, ela já tinha... A minha mãe já tinha sido evangélica. Uhum. E ela, né, ela se distanciou dos caminhos do Senhor. A minha irmã chegou a participar da igreja quadrangular, foi diaconisa, mas por algumas questões ela saiu e... Agora hoje a minha mãe já participa da igreja. Uhum. Mas é porque elas tiveram algumas experiências que não foram tão agradáveis, que eu também tive, né? Algumas experiências desagradáveis. Mas que se a gente for olhar o alvo mesmo, que é Cristo, você acaba que você releva, né? Mas é porque cada pessoa é de uma forma. Então, eu aceito as coisas de uma forma que talvez você passe pela mesma coisa e que não aceite da mesma forma e acabe se distanciando. E elas foram assim, foi isso. Alguma coisa que desgostou e acabou partindo para um outro lado. E eu não, graças a Deus, assim, porque assim, eu já passei por muita situação, assim, bem... E graças a Deus, Deus sempre me
me deu vitória, ó. Que bom. Que bom. Permaneceu firme. E a senhora, esse sotaque, né? O pessoal, né, tá ouvindo um sotaque diferente, né? A senhora estava me falando antes que todo mundo olha para a senhora do Nordeste, né? O cearense. O cearense. A senhora é de... Eu sou do estado do Acre. Uhum. Eu nasci, na verdade, no município de Chapuri, do estado do Acre. Agora, antes de eu vir embora para cá, eu morava em Rondônia. Em Rondônia. Aí, gente, vocês que ficam dizendo que o Acre não existe, nós temos a prova aqui. E o Acre é bom. É bom, né? O problema do Acre é que eles pagam pouco os profissionais, né? Tá no extremo lá, né, do Brasil, lá no cantinho. É uma cidade boa, sabe? É grande, o pessoal pensa que Acre só tem índio. Não, eu não sou índia, né? Acre não só tem índio. A Acre é um estado enorme. Se você for ver o tamanho do estado, o estado do Acre é bem maior do que muitos estados ricos daqui, né? Mas é situação de profissional e educação, que eu acredito que é o que me trouxe aqui, né? É só essa questão mesmo. O restante lá não é bom, é um estado grande. Depende do pensamento de cada um, né? O que cada um pensa e vê o que escolhe para os seus filhos e para si. Então, eu e meu esposo escolhemos uma coisa, nós pensamos de uma forma. Então, a gente escolheu o Rio Grande do Sul. Que benção, que benção. E aí, nesse processo, a senhora aceita Jesus, né? Continua. Quando é que veio a decisão, assim, pela medicina? Eu contei a minha experiência traumática na medicina, mas desde o início a senhora sabia que era isso que queria? Como é que foi esse processo? Bem, na verdade, a minha mãe é técnica de enfermagem. Ela estudou, depois que terminou o ensino médio, aí entrou e começou a trabalhar na maternidade Bárbara Leodoro, que fica exatamente na capital do estado do Acre, em Rio Branco. E eu fiz meu ensino médio, fui trabalhar, né, para complementar a renda. E aí eu fui fazer o vestibular para tentar medicina. Mas, assim, no dia que eu fui fazer o vestibular, eu cheguei lá, cadê a carteira de identidade? Não estava. Então, eu perdi a prova. E eu tinha 17 anos, né? Tinha 17 anos. E aí, cadê a carteira de identidade? O que acontece com muitos, né? Acontece de chegar lá, cadê o documento de identificação? Esqueci. E eu perdi essa prova. E aí, a minha mãe, para não me deixar parada, acredito eu, pensando no futuro também, né? Que a minha mãe é muito esforçada, ela resolveu me mandar para a Bolívia. Né? Perdão. Esse daí foi outra... na verdade, isso daí foi uma outra situação. Na verdade, assim, primeiro, com 17 anos, é um erro aí, né? Na verdade, eu fui fazer prova para enfermagem. Eu ia ser enfermeira. Perdi a carteira. Tá. E aí, fui estudar enfermagem. Estudei 5 anos e me formei enfermeira. E quando eu aceitei a Jesus, eu participava do grupo de adolescentes e sempre me ensinaram o quê? Olha, tu ora pelo esposo. E eu orava pelo meu esposo. E aí eu coloquei um propósito diante do Senhor. Eu falei, Senhor, eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero casar, eu quero passar num concurso e com 2 anos de concurso eu quero ter minha primeira filha. E aí eu estudei 5 anos, aí eu conheci o senhor Ageu, que é o meu esposo. Com 2 anos para terminar a faculdade de enfermagem, eu já conheci ele, mas a gente começou a namorar. E namoramos, e aí, só que a enfermagem eu não fiz na minha cidade porque não tinha, então eu tive que ir embora para outro lugar. Que foi onde eu conheci o Ageu, lá em Epitaçolândia, no estado do Acre. E aí, faltando 1 ano para terminar a faculdade, nós nos aperreamos, né? E aí, eu vou ter que ir embora. E eu só caso se tiver casa. E ele era do Exército. Tá. Terminei a faculdade em dezembro de 2004. Em 2005, em janeiro, nós casamos.
em fevereiro eu peguei meu diploma de enfermeira. E ele foi transferido, fomos para outra cidade. E aí eu fiz o concurso. Na cidade que a gente morava antes, voltei para a cidade, ele voltou, aí pediu transferência para a cidade onde a gente morava, voltamos para nossa casa, que a gente ficou só 30 dias na nossa casa. E tá. E aí, aí eu fiz um concurso público, passei, e com 2 anos do concurso público eu tive minha filha, que é a Ana Carolina. Tá. Só que assim, eu tinha vontade de fazer medicina, mas eu não tinha condições financeiras. E eu trabalhava, eu era concursada, minha carga horária era 40 horas semanais. Tá. E aí, quando eu estava próximo de ter a Ana Carolina, abri uma faculdade de medicina na Bolívia, que era ao lado da cidade que eu morava, que é em Pando, né? Eu morava em Taçolândia, Pando ao lado. E aí a minha mãe, vai, meu esposo vai. Eu disse, gente, mas eu estava perto de ter a Ana Carolina. Eu me inscrevi, né? Minha mãe me ajudou, eu escrevi. Não pensei em outras coisas, eu me inscrevi. E quando eu tive a Ana, aí a faculdade abriu. Com 7 dias, foi cesariano, né? E com 7 dias de cesárea, eu já estava estudando medicina. Uau. Não, aí o pior não é isso, né? O pior não é isso. Acho que muita gente vai se identificar, porque a faculdade era 7 andares. Uau! E eles inventaram de alocar exatamente o 7º andar para as aulas de medicina. Meu Deus. Aí a pergunta é, como ia estudar trabalhando e com o filho? A pergunta é essa. Isso foi em 2010, né? Em 2010, acho que foi isso aí. Aí meu esposo vai, mas como ia estudar se eu trabalhava 40 horas semanais? Foi aí que eu acredito que foi o agir de Deus na minha vida. Na verdade, todo momento. Até hoje, né? Foi quando nós conseguimos montar uma turma especial. Como é que era a turma especial? Era uma turma só de pessoas formadas e que trabalhavam, e que a faculdade aceitou que nós também tivéssemos um horário especial, que era depois do expediente de trabalho, que era depois das 5 da tarde. A gente estudava das 5 da tarde até 11, meia-noite. E aí nós montamos essa turma. Nessa turma tinha psicólogo, advogado, enfermeiro, que eu era uma delas, eu trabalhava como enfermeira na minha cidade, era concursada como enfermeira. Aí tinha nutricionista, tinha militares, a grande parte eram enfermeiros e militares. E assim, só pessoas mais velhas e que trabalhavam. A turma era totalmente especial, só pessoas que trabalhavam. E aí foi isso. Aí meu esposo também trabalhava, e chegou um momento que ele chegou a ser vice-presidente da igreja que a gente morava lá, de Epitaçolândia. E ele tinha um tempo integral para a igreja, e a minha filha, a Ana Carolina, ia para os cultos com ele e ficava de mão em mão. Ela foi criada assim. E eu passei meus 6 meses de licença maternidade estudando e cuidando da Ana. Quando terminou a licença maternidade, aí pegou, né? Aí eu tinha que ir trabalhar, eu ia direto para a faculdade, eu ia de moto, porque era do lado ali, a cidade que eu trabalhava. Atravessava uma ponte, era a Bolívia, e era perto de onde eu estudava. E assim foi os 6 anos. E a Ana, e o Ageu e a Ana se virando. Meu Deus. Assim, quando eu paro para pensar, eu digo, meu Deus, como é que pode? E a gente teve que enfrentar uma nova língua, professores, tinha professor que você entendia o espanhol, mas tinha professor que era nato ali, da região de La Paz, de Santa Cruz, que o espanhol era muito difícil de compreender e para escrever. Então, tudo teve que... Eu fiz um cursinho antes de espanhol. Uns 2 meses antes de eu ir para Bolívia, eu fiz um cursinho de espanhol que me ajudou. Mas o fato de eu morar na fronteira ajudou, né? Porque tudo ali, a gente fala, entendia bem. Eu entendia bem o espanhol. Até hoje eu entendo bem o espanhol. Falo mais ou menos razoável, me escrevo razoável, né?
tinha que aprender tudo isso para estudar lá. Imagino. E aí eu passei 6 anos estudando medicina. E a Ana crescendo. E a Ana crescendo de mão em mão. 6 Assim, anos estudando. 6 anos. Assim, nessa trajetória, Deus usou muita gente para me ajudar. Uhum. Pessoas crentes para me ajudar. Tanto no cuidado da Ana na igreja, como na escola. Eu, na verdade, tenho uma irmã, o nome dela é Maura. Ela, assim, nossa, não sei nem como agradecer ela, sabe? Ela me ajudava com a Ana. A Ana estudava de manhã na escola, mas à tarde ela não tinha escola. E essa irmã simplesmente pegava a Ana e levava para a escola que ela dava aula. E assim a Ana passou os 6 anos. Ela estudava na escola normalmente e no outro período ela ficava com essa irmã. Para onde essa irmã ia, levava ela levava a Ana. E chegou um momento que ela se tornou diretora da escola aí, que ela me abençoou mais ainda, né? Então a vida da Ana foi assim. Olha só. Eu acho que é por isso que a Ana tem uma mente assim mais equilibrada, sabe? Porque praticamente era ela e o pai dela. E o Ageu me deu o total apoio, assim, até hoje, né? Que bem. Assim, por isso que eu digo, Deus prepara tudo, né? Até hoje eu digo, Ana, tu ora pelo teu esposo. Não pega o primeiro que vem na frente. Isso aí. Porque Deus prepara tudo. Deus prepara tudo. Toda aquela oração que eu disse, eu vou me formar, vou orar Nossa. pelo esposo, vou casar, vou pegar meu diploma e vou ter minha filha. Então, eu até quero aqui dar um recado para esses adolescentes. Assim, olha, experiência, tá? Experiência que eu falo para Ana, experiência. Ore pelo seu esposo. Peça a Deus da forma que você quer. Eu sempre digo, eu esqueci detalhes, né? Quando eu orei pelo meu esposo, eu esqueci alguns detalhes, mas o que eu pedi para o Senhor, o principal, o Senhor me deu. E da forma que eu pedi, o Senhor fez. Que bom. Foi, o Senhor fez da forma, assim, pensa numa coisa assim, bem certinha. Pensa. Casei, me formei, casei, passei no concurso, tive minha filha. Fácil não foi, né? Imagina. Fácil não é. Não é de jeito Na nenhum. época da adolescente, a gente chora, né? Passa aquelas situações de namorico ali, na época de jovem, mas sempre na casa do Senhor. Eu confesso que quando eu terminava a faculdade de enfermagem, eu ia para a igreja. E de medicina também. Terminava ali, eu ia para a igreja. Tinha horas que eu chegava no culto, o pastor estava dando a bênção apostólica, mas eu ia. Assim, Deus me abençoou muito, muito na minha juventude também. Então, assim, sempre foi. Eu terminava a faculdade de enfermagem, né? Que eu era solteira ainda. Então, eu ia para os ensaios no final de semana. Eu, em momento nenhum, a minha mãe me mandou estudar. E, assim, em nenhum momento eu cheguei a escandalizar a igreja. Em nenhum momento fui para... Eu tinha amigos de toda a idade, de todo tipo de religião e homossexuais. Eu convivia, sim. A gente participava de tudo junto, mas eu não fazia a mesma coisa. Então, é uma decisão que você tem que ter. Né? Diferente de algumas situações que eu vi, que eu tive colegas evangélicos, que chegou evangélico, mas infelizmente tomaram rumos. Mas, assim, é decisão de cada um. Você tem que ter um foco. Tem que ter foco. O meu foco sempre foi servir a Deus e continua. E o meu maior foco é chegar às funções celestiais, né? Então, assim, Deus me abençoou na minha vida física e mental para suportar muita coisa. E em nenhum momento eu tenho colegas aqui que talvez chegue a ver isso aqui. Então, eles vão... Meu apelido, quando eu fazia enfermagem, era irmãzinha. E, assim... Deus me abençoou, assim, eu não tenho o que dizer. A minha mãe, ela mora aqui em Bento Gonçalves, ela é prova, né? A sua mãe tá morando aqui? A minha mãe mora aqui, Que tá benção. morando aqui por enquanto. Ela quer ir embora, mas não tô querendo deixar. Mas, assim, foi assim que eu cheguei na medicina. Só que a minha mãe tem uma participação muito importante, porque quando eu estava em ensino médio, a minha mãe entrou na maternidade, ela já era técnica de enfermagem, e ela, naquela época, na época que ela trabalhava, assim, bem antes, quando eu fazia ensino médio, elas podiam fazer partos na maternidade, né? Era bem assim, era mais
vamos dizer, liberado, né? Uhum. Hoje não, hoje para fazer um parto tem que ser um enfermeiro obstetra, tem que ser um pediatra, tem que ser um obstetra e Mas um pediatra ali. em várias formações tinha uma questão assim, muito geral, né? Se fazia muita coisa. Então é que nem engenharia. Engenharia, tu era engenheiro. Aí tu construía prédio e construía máquina. Depois foi se dividindo e tal, né? Isso, aí assim, começou a ficar mais aquela subespecialidade, tem que ter pós, tem que ter tudo isso. E na época dela, não. E aconteceu que a minha mãe, ela me empurrou um pouco para essa parte da saúde, né? Uhum. Acho que também a vontade de fazer também, acho que juntou os dois e deu certo. E aí eu ia para maternidade ver parto. Uau! E aí... Na adolescência. Na adolescência. Quando eu fazia o ensino médio, minha mãe me levava, eu entrava na sala de parto e via ela fazer os partos. Olha só. Ela e as outras colegas, né, dela. Uhum. E para mim, era tudo muito maravilhoso. Eu levava, inclusive ajudava a levar as mulheres nas macas para a sala de pós-parto, que inclusive acho que isso levou a eu pensar em residência para obstetrícia. Uhum. Foi para obstetrícia, na verdade, sempre foi minha primeira opção. E aconteceu uma vez, a minha irmã foi. E aconteceu mais ou menos o que aconteceu contigo. Aí a minha mãe foi fazer um parto e na hora que o menino foi nascendo, a minha irmã, desmaiou. Eu acho que foi aí que a minha irmã viu que não era a área. Não era para ela. A minha irmã teve que sair da sala. Ela não aguentou. Então, eu acho que vai muito de cada um, né? Uhum. E depois disso, eu só engajei. Uhum. E fiz a minha enfermagem. Não tinha condições. Aí, me tornei enfermeira. Aí fui, e quando eu tava lá na minha cidade, Deus abriu as portas. Uhum. E eu fiz medicina. Que bênção. E irmã Eunice, eu não sei a senhora, mas pelo relato que a senhora falou, tem que ter um foco em Deus e tal. Mas quando eu vim para a faculdade, o pessoal tinha muito aquela questão assim, vai para a faculdade, vai desviar. Isso, Vai desviar. Só que daí eu encontrei muito agnosticismo lá na faculdade, encontrei muito ateísmo, mas como a minha mãe investiu em mim, né, minha mãe, até falei no outro episódio aqui, eu tenho uma Bíblia desenhada ali que minha mãe comprou por telefone para ser PAD. Né? E pagava no correio e esperava. Pagava primeiro para chegar, depois chegar. Então, a minha família, os meus pais investiram em mim para me conhecer Jesus. E quando eu vim para a faculdade, saí lá do Mato Grosso, vim para aqui, para o Rio Grande do Sul, né, em 2008, né, para começar a minha faculdade, eu comecei a ver, na primeira aula eu lembro que o professor falou assim, olha, se preparem porque vocês vão começar a ver aquilo que parece estar parado em movimento. Porque as estruturas, elas não estão paradas, elas estão em movimento. Então, começou isso. E a minha cabeça foi viajando naquilo, e eu estudando a composição dos materiais. E aí, uma convicção eu tinha. Deus é real. Acaba que quando você estuda, você passa a entender que Deus realmente existe, né? Exatamente. Tu vê a complexidade das coisas, e aí enquanto uns se afastavam, porque talvez não tiveram essa base, esse lastro, né, em casa, na família, na igreja, mas quanto mais eu me aproximava do conhecimento, mais eu tinha certeza que Deus existe. Da mesma forma tipo, quanto mais eu estudava medicina, mais eu digo, meu Deus, como é que é possível isso? Quando você começa a estudar a anatomia humana, a fisiologia do ser humano, até hoje eu vejo ali as crianças nascendo, eu digo, meu Deus, é a parte que assim, que mais que eu adoro, é quando me estão nascendo, eu digo, como Deus é perfeito. Não tem como, gente. Assim, não tem como pensar em outra maneira de um ser humano existir ou de ter sido criado, a não ser da forma sobrenatural de Deus, porque você vê ali, é impressionante. Até hoje eu vejo o agir de Deus em tudo. Desde um parto até uma amamentação. Como é tudo muito perfeito, muito físico. Tudo assim, é bem certinho. Não tem erro ali no corpo do ser humano. É tudo, a fisiologia do ser humano é muito perfeita. Deus pensou assim em cada detalhe. Cada coisa tem sua... Tipo, uma criança sugar... para estimular para estimular o cérebro para poder a mãe produzir leite.
Nossa, é muito incrível tudo assim, né? É assim, é impressionante. Eu vejo assim, cada dia mais, acredito que. E não só nisso. Da forma como Deus vai te colocando dentro das situações, né? Como Deus te coloca. Como Deus tem me colocado assim, porque eu vou te dizer, eu era muito pobre. Pobre, mas muito pobre. Quem vê assim, hoje eu sou médica fazendo residência em pediatria, eu assim, eu penso, eu olho para trás e digo, meu Deus, como Deus, é como o versículo diz, Deus coloca a gente em monturos, em lugares grandes, mas porque Deus quer. E claro, tem o seu esforço, porque Deus abre as portas, se você também não quiser, você não vai, né? Uhum. E as portas que Deus abriu, eu aproveitei todas e eu fico pensando, eu digo, meu Deus, sempre eu digo, como é que eu cheguei aqui, né? E outra, no Rio Grande do Sul, né? Do outro lado do Brasil. Uhum. Coisa que era um sonho meu. Era um sonho. Sempre eu falava pra minha mãe, pro meu esposo, um dia eu quero morar no Rio Grande do Sul. Olha só. Tia. A nossa palavra tem poder. Viu só? Lá do Acre. Lá do Acre. Então, lá assim, do Deus te coloca. Olha quanto tempo foi. Eu me formei, a minha primeira graduação foi em 2005. Olha só. Hoje nós estamos em 2024. Então, muitas vezes não é tão rápido, né? Não, nunca é. E Deus vai te colocando nas coisas assim. E de repente você acaba realizando seus sonhos. Pois Foi o que aconteceu comigo. Meu sonho era medicina. Mas teve aqueles 6 anos, né? Mas teve os 5 anos de enfermagem. Depois eu fiquei tanto tempo. Aí depois fiquei tanto tempo trabalhando no concurso. Depois fiz a medicina. Nunca é tarde, né? E aqueles 6 anos, eu fico focando nesses 6 anos porque a Lilian, no final da faculdade dela, de arquitetura, ela estava grávida. Mas foi tipo no último ano, né? No penúltimo ano. E aí, com a Luíse grávida, depois a Luíse nasceu também, deu maior apoio para ela continuar, assumir, né? E eu vejo assim, mas foram 2 anos, não é isso? 1 ano e pouquinho. E aí, 6 anos, 6 anos. A criança crescendo. Eu imagino que em alguns momentos pensando, será que vai valer a pena mesmo? Né? Aqueles pensamentos todos que a nossa cabeça, minha filha está crescendo, está lá o Ageu, está assumindo, saindo do trabalho direto para estudar, gente, numa língua diferente. É, muito difícil. Meu Olha, Deus. eu vou te dizer, hoje eu tiro o meu chapéu. Muita gente critica, sabe? Porque a pessoa vai estar na Bolívia ou no Paraguai, mas eu não. Eu tenho o meu CRM, que foi Deus que me deu também. Eu faço minha residência, mas eu reconheço que estudar fora do país é muito mais difícil do que estudar aqui dentro. A forma de entrar pode ser fácil. O pagamento pode ser mais barato. Que, na verdade, é um barato que sai caro. Porque você tem que abandonar a sua família, estudar no outro país, você tem que se acostumar com aquela cultura, você tem que trabalhar da forma que eles querem, do horário que eles querem. E outra, suga a gente, né? Suga até o último. Financeiramente, suga mesmo. Só que eu vou te dizer, a faculdade que eu fiz, medicina, é muito boa. Porque a gente começou a praticar no primeiro ano. Então, desde o primeiro ano, a gente começou a fazer as práticas. Então, não é aquela coisa de último ano como acontece. Desde o primeiro ano. Então, eu não estou incentivando ninguém a estudar fora, mas eu estou dizendo que eu tiro meu chapéu para quem estuda fora. Porque não é fácil. A senhora sabe que eu tenho 2 amigas que fizeram medicina na Bolívia. Uma é a Daiane Benassi, hoje ela é médica, acho que ela está em Americana, de São Paulo, né? E ela é médica. E eu tenho a Arielle também. A Arielle estudou medicina na Bolívia, saiu do Mato Grosso para estudar medicina na Bolívia. Hoje também ela está na área da obstetrícia, né? Inclusive grava vídeos, fala sobre isso, acompanha as mulheres. Então são 2 amigas minhas de escola, né? Que hoje estão aqui atuando, né, no Brasil em medicina, que estudaram na Bolívia. E sabe o que é pior? É porque assim, tem um preconceito, né? Quando você fala, estou na Bolívia, a primeira coisa que pensa, foi uma coisa muito fraquinha. Não é fraquinha. Fraquinho. Nada de fraquinho, tá? Pelo contrário, eu acho, dependendo da faculdade que você estuda, é bem melhor lá fora. E não é só isso que é o difícil. O difícil, assim, porque antes, quando terminei a faculdade, ficou 2 anos sem ter revalida.
Que hoje é uma forma do governo federal, que Deus, olha para te ver, até nisso Deus cuida, né? Que Deus abençoou que hoje nós temos 2 revalida anual, de 6 em 6 meses, Antes era uma vez, e bem antes nem revalida tinha. Quem revalidava era as faculdades, tu pagava um absurdo para fazer uma prova que tu nem sabe se ia passar. Se tu passasse, tu conseguia revalidar teu diploma. Existem outras formas de revalidação, mas pelo governo federal, a revalidação através do Revalida, que, olha, falando sinceramente para ti, é muito difícil, tá? Porque, assim, quem se forma aqui no Brasil não faz nada de prova. Ele termina a faculdade, ele vai por, né? É um mérito dele, que bênção, né? Graças a Deus, passou na faculdade, ou pagou, sei lá, seu 8, 10 mil reais por mês, fez 6 anos ali, amém. Mas quem estudou fora, não é só terminar. Tem a terminar, ainda tem que revalidar. É igual querer ir para os Estados Unidos, né? Super difícil, né? E aí, ficou, quando eu terminei, que eu terminei em 2017... Ficou 2 anos sem ter revalida, tá? Olha 2 anos. Só que Deus já sabia todas as coisas. Então, eu terminei a faculdade em março. E quando foi? Em julho, abriu um processo seletivo do Ministério da Saúde para o Mais Médico, para pessoas que não tinham CRM, que até então só era para quem tinha CRM, que era para os cubanos também, né, que tinham os cubanos. E aí abriu vaga para quem não era cubano. E em setembro eu estava em Brasília fazendo 1 mês ali para poder ingressar no Mais Médico. Então foi aí que eu entrei para trabalhar. E eu fiquei todo esse tempo trabalhando até começar a ter o Revalida, que foi quando eu passei, que eu fiz a prova, para ser para a segunda etapa. Fiz ali as 10 estações, que são super difíceis, que é totalmente você e é você mesmo. E aí eu passei. Aí eu tirei meu CRM. Que benção. Mas que bom que a senhora teve essa oportunidade do trabalho, né? Foi uma benção. Na verdade, é uma benção. Eu reconheço que o programa Mais Médico, hoje que agora é Médicos pelo Brasil, né? Também... Na verdade, mudou algumas situações aí por causa da parte de presidente, né? Mas eu não estou muito inteirada. Mas que eu só sei que antes era cubanos, né? E aí depois abriu para outros que tinham feito fora do Brasil. E eu fui uma que entrei. Olha só, você vê, né? Às vezes a gente critica algumas coisas, mas não sabe dos detalhes, né? Tem umas coisas que ajudam bastante. Essa foi e foi aí que eu fui parar em Rondônia, na verdade, foi né? que a senhora foi para Rondônia. Foi que eu fiz porque era mais perto da minha cidade, do estado do Acre, que é fronteira com Acre e Rondônia, né? E foi aí que eu fui parar em Rondônia, que fiquei até vir para cá. E como é que foi a vinda para cá? Como foi essa decisão de vir para o Rio Grande do Sul? Já era um sonho, mas depois, assim, tipo, vamos... Houve uma oportunidade, vieram para ver o que ia dar. Como é que foi? Inclusive parou na frente da Cidade Alta, onde a gente dirige ali, né? Isso mesmo. Eu tinha vontade de vir, mas assim, ninguém vai sair de uma cidade para viver num lugar desempregado, né? E aí foi quando uma amiga minha me mandou um edital do processo seletivo, que sempre tem aqui, inclusive está tendo um agora, né? E aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou, porque chega lá eu já vou ter, na verdade eu fiz minha inscrição, mas eu fiz minha inscrição. Aí fui chamada. Aí vim aqui no Rio Grande do Sul, e aí eu orei ao Senhor. Eu disse, Senhor, se for a tua vontade, que dê tudo certo, né? E aí eu vim, trouxe o que precisava, documento. E quando eu cheguei aqui, o meu pensamento era, não, eu vou lá, eu vou entregar tudo, porque era presencial, né? Aí eu vou voltar e vou esperar. Pensei que vai demorar 30 dias. No meu pensamento era esse, né? E aí eu cheguei aqui, aí foi quando eu descobri que, na verdade, era para trabalhar. Era para entregar. Entrega o documento e já sai trabalhando. Era para entregar o documento. No outro dia eu já tinha a consulta com a médica do trabalho, né? Que é uma amiga minha. Hoje é uma amiga minha. E aí fiz lá, entreguei todos os documentos, fiz lá a consulta com a médica do trabalho, estava tudo ok. Ou seja, o trabalho já é agora, emergencial. Eu digo, mas aí eu tenho que ir na minha cidade. Eu tenho até que dia? Isso era dia 6.
Elas, não, eu te dou até dia 13. Ou seja, Você aí eu ali. voltei pra minha cidade, aí foi aquele corre-corre, e aqui eu estava, dia 13, 14. Dia 13 eu cheguei. Que legal, tia, que legal. Como Deus faz as coisas, né? É, E hoje a senhora está fazendo essa especialização na parte de pediatria, né? isso. E quantos anos é a residência? Então, a residência é 3 anos. 3 Hoje eu anos. sou R1, né? Uhum. Tô terminando o R1 agora, Primeiro dia ano. 15 de março, eu já vou começar R2, mas eu sou R1. Uhum. Pediatria não era a minha primeira escolha. Uhum. Na verdade, assim, eu sempre gostei da área. Hoje eu vejo, sabe, o que eu tava até falando um tempo desse, eu disse, na verdade, o que eu gostava da pediatria eu não sabia. Uhum. Eu pensei que eu gostava da obstetrícia. Mas o nome era só o nome. Era só o nome, porque o que eu gostava da obstetrícia? Os partos. Sim. Eu adorava os partos. E hoje eu vejo que, na verdade, eu gosto de pegar o menino na hora do parto. Que legal. tia. Na verdade, eu comecei era uma segunda escolha minha, pediatria, né? Uhum. Eu já atendia pediatria na minha cidade, porque eu trabalhava na SF. E lá você cuida, você acaba atendendo tudo, né? Uhum. Pré-natal, pediatria, geriatria, tudo passa pelas tuas mãos. Eu nunca tive muita dificuldade em atender criança, nunca tive medo. Uhum. Mas eu também nunca pensei em ser pediatra, na verdade. E quando eu comecei a pediatria, eu percebi que eu realmente... E a forma que eu entrei, a forma que Deus preparou tudo, hoje eu digo, Deus quer que eu seja. E eu gosto, sabe? Que eu comecei Legal. assim... Aí eu parei para pensar, digo, sabe de uma coisa? Hoje, obstetrícia já não seria a minha primeira opção, seria pediatria. Olha só. Porque, na verdade, eu descobri que eu gosto da pediatria. É. Porque eu via a pediatria dentro da obstetrícia naquela hora do parto, né? Mas hoje não, hoje eu gosto da pediatria. Tá no lado, tá no, Eu tô no lado certo. lado certo. Tô no lado certo. E quando foi que veio a segunda neném? A senhora já tinha acabado a medicina? Isso aí, na verdade, a Ana insistia para ter uma irmã, né? Aham. Só que eu tava ali trabalhando e tal. É isso, né? A gente sempre vai deixando pra... Eu me arrependo, sabe, de não ter tido a Laura antes. Até pelo espaço de tempo muito longo, né? Teve uma dentista que falava pra mim, Eunice, quando tu for ter teus meninos, tu tem um atrás do outro, pelo menos 3 anos, eu digo. E eu devia ter aceitado o conselho dela, sabe? Mas a Ana queria muito uma irmã, queria irmã. E aí foi quando eu disse, não, vou parar de tomar ali meu anticoncepcional e... Aí você já estava formado, no caso, estava trabalhando. Eu já estava na medicina, eu já trabalhava como médica. E aí veio Que a Laura vai fazer 3 anos, né? Eu já sou médica há mais de 5 anos, foi em 2017. Eu já trabalhava e aí eu digo, chega a idade, tu não pode deixar bem mais pra frente, porque tem uma hora que não vai dar mais certo, né? E aí eu digo, não, tá bom. E aí veio a Laurinha, que tá passando pela mesma situação da Ana agora. Agora tá com a Ana. A diferença é que agora ela tem a Ana pra cuidar dela, né? Mas assim, eu vejo o processo da Laura parecido com o da Ana. É tanto que tem muitas vezes que o Ageu leva a Laura pra igreja e só os dois. E ela vai, senta lá com ele e Isso. tá abençoado. E a turma A já? diferença é que a Ana era mais cri-cri, né? Ela pirulitava mais que a Laura. É mesmo? A Laura, assim, é um pouquinho mais comportada que a Ana, que a Ana era terrível. Isso me dá esperança, sabe? Isso dá esperança. Que a segunda é mais calminha, porque dizem que o segundo filho é mais agitado. E eu falei, meu Deus, se eu tiver uma filha mais agitada que a Heloísa, que a minha também não para, é uma benção. Mas Heloísa. assim, eu vejo que eu sempre levo a minha vida pro lado, igual aplicação pessoal, sabe? Eu vejo assim, trabalho nenhum, estudo nenhum impede de você fazer alguma coisa. Filho não impede você fazer nada. É verdade. Filho não impede, porque o Ageu sempre me acompanhou nessa minha caminhada de estudo. Desde que eu namorava com o Ageu que eu estudo, né? E eu já tô pensando na minha próxima. Inclusive,
já tô até pesquisando o que eu vou fazer depois que eu fizer a pediatria. Que eu já pensei em fazer no R3, né? Pra não perder tempo, porque a idade chega. E eu digo, meu Deus, desde que eu conheço o Ageu que eu estudo. Eu nunca parei. Então, sempre ele tá ali do lado, né? Ajudando. Ele se inventa, né? Porque cuidar de menino não é fácil. E isso não impede ele ir pra igreja. Quando eu fazia enfermagem, que nós casamos, a gente não tinha carro. Aí depois a gente teve Aí depois que a Ana nasceu, depois de um tempo que eu fui ter o meu primeiro carro, então a gente carregava a Ana de bicicleta, na chuva. O Ageu levava a Ana na chuva pra igreja. Olha de só. bicicleta, com sombrinhazinho, com capô, mas ele ia. E a Laura do mesmo jeito, sabe? Nada impede. Já cresce no trecho, né? Já cresce no trecho. E ela sente falta. Quando não tem... Ela quer ir pra escolinha dominical, ela quer... Mas a gente tem que criar os filhos assim, sabe? Porque né? sonhos, você não pode deixar que nada impeça seus sonhos, né? Sonho é sonho. E assim, eu tenho filho, eu não posso ir pra igreja. Eu tenho filho, não posso fazer isso. Não. Eu sou experiência viva. Eu e meu esposo, de que isso não impede ninguém de fazer nada, nem de conquistar seu sonho. Porque sempre eu tive minhas filhas. Olha só. E nada impediu. Agora você tem que aproveitar a oportunidade. Tem que ter né? força, né? E brio e determinação. Né? Você também tem que ter um esposo que te ajude, né? Ou a esposa, ou o esposo tem que ter uma esposa que ajude, né? Porque eu confesso que também eu sozinha não ia conseguir, né? Talvez tenha alguém assim que, parece com a minha história, mas meu esposo é assim, meu esposo não cuida. Aí tem que ver, né? Porque daí cada caso é um caso, mas esse apoio é fundamental. Por isso que tem que começar lá na oração, né? Na dica que a senhora deu pra gurizada. Né? E que eu dou pra minha filha. Olha aí. Eu digo, tu presta atenção. Porque Tu se orienta. não é só o camarada ser crente. Tem que ser um camarada crente que te ame, que seja companheiro. Porque senão não dá certo. Não dá certo, não. E tem alguma vez, assim, alguma experiência que lhe marcou nessa caminhada da medicina? Porque, claro que a Bíblia fala, né, de Lucas, né, ser um médico e tal, e a gente vê, até tem uma passagem na Bíblia que fala que ele passava e curava as pessoas, e o termo usado no curava era na questão da miopatia, que era com remédios, enfim. Então, tanto em oração quanto com remédios. Como é que a senhora faz essa diferenciação hoje? A senhora é uma médica, é uma profissional. As pessoas vão lá, quando vão até um consultório, vão em busca de uma solução natural da medicina. Não em busca de uma oração. Quem quer oração vai na igreja. Mas como é que a senhora faz essa divisão? Porque a Eunice que crê, ela não desaparece quando está diante da Eunice que sabe. Né? Então, como é que é lidar com isso? Olha, tanto aqui no Rio Grande do Sul como em qualquer lugar do nosso país, a gente não entrega ali aquele panfleto, né? Até porque não pode até então ali. Só que assim, não tem como você separar. Só que quando você é crente... acaba que as pessoas, elas veem até uma oportunidade de pedir um aconselhamento até, né? Então, já tive muitas situações, principalmente na área do adulto, né? De dar aquela palavra, de chamar para ir para a igreja. Eu atendo, normal, mas não tem como você... Porque até uma pessoa, às vezes, que não é crente, ela vai dizer, olha, Deus vai te ajudar, não é? A gente não fala, olha, peça a Deus que Deus te ajuda. Então, a gente faz isso, sabe? Existem situações, sempre até uma área que eu estava pensando em partir na área da pediatria. Porque eu vejo aqui, o povo precisa muito de Deus. Não só aqui, em qualquer lugar. Mas quando você atende ali, que você escuta a queixa da pessoa, muitas vezes a queixa não é física. A queixa, muitas vezes, é espiritual. Então, muitas vezes a pessoa ela chega ansiosa, tá? Ela tá ansiosa, mas alguma coisa aconteceu para ela estar naquele estado. E muitas vezes é um problema familiar, muitas vezes é um problema psicológico, é um trauma da infância e tem coisas que a medicina não cura, né? Problemas da alma, a medicina não cura. E, inclusive, esse ano passado, eu passei por uma situação dessa. Eu passei por um problema da alma. Só que
eu fui para a igreja e Deus falou comigo. Inclusive foi no culto de jovens. Quem foi e que olhou, viu na hora que Deus falou comigo. E Deus falou que naquele momento ele estava curando a minha mente e a minha alma. Porque a gente sofre. O ser humano, ele é suscetível a qualquer coisa. Então, você trabalha, você estuda, você passa por situações que você acaba encontrando alguém que te dá uma palavra negativa, encontrando pessoas que não te ajudam. Pelo contrário, querem ali o teu fracasso. Parece que assim é uma alegria para a pessoa ver a tua derrota. Até boicota, né? Boicota. Então, o ser humano passa por essas coisas, pelo desemprego, pelo problema familiar. Então, às vezes, quantos colegas meus de medicina, até atualmente, tomam medicamento, né? Para poder, por causa de situações que estudaram, começaram a tomar medicamento para estudar mais, para ficar mais alerta, né? E acaba que isso traz algumas situações, alguns efeitos, né? E que a pessoa continua tomando aquilo, tomando, e passa por problemas familiares, morte, tudo. E não tem como tu dividir isso. E a senhora já teve alguma experiência assim com um paciente que lhe marcou, que a senhora viu que a medicina só foi até um ponto e a partir dali foi Deus que fez? Tem alguma coisa assim? Tive. Já? Como já é que tive a senhora várias pode falar? Tipo, não experiências. sei se pode, não sei se... Bem, eu posso falar porque, assim, eu não vou falar o nome, né? E também não foi bem... Eu tive uma situação bem, assim, que foi uma mulher. Ela foi atender comigo, né, tal. E aí a queixa dela, porque você vê pelo monitor a queixa do paciente. A queixa dela era dor de cabeça, queixa normal. Queixas comuns, né? E aí tá. E aí, quando foi assim, ela disse, tô com dor de cabeça, e você vai... Na verdade, quem é crente tem o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele parece que ele te mostra quando tem alguma coisa errada ali. Alguma coisa ele tá precisando, né? Foi o que aconteceu. E que acontece outras vezes comigo. E aí eu comecei a conversar com ela. E aí eu entrei no assunto. Que era um assunto pessoal dela, com o esposo e tal. E aí foi quando... Ela disse assim pra mim, ela falou pra mim assim, que ela, naquela hora, ela tinha ido lá, mas que ela tava com as malas arrumadas pra ir embora de casa. E aí, ela foi pedir oração, né? Olha só. E eu tava dentro do consultório, mas ela pediu. Sim. Ela disse, doutora, eu vim aqui, mas porque eu tava desesperada. Mas eu tô com as minhas malas prontas pra ir embora da minha casa, por uma situação tal, que ela contou pra mim. E nesse dia, acho que tinha bem pouco paciente, quase não tinha nenhum, porque demorou bem a consulta dela. E eu estava bem tranquilo. Tinha umas pessoas que tinham agendado, não tinha ido, então deu um tempo bom. E aí foi quando eu orei por ela. E aí foi quando ela disse para mim, doutor, olha... Foi que ela disse, olha, aquele pensamento que eu tinha... As palavras dela, o que é assim, eu não sei bem as palavras certinhas, né? Porque faz um tempinho. Mas foi o que ela disse assim, que tinha sido desfeita. Aquilo que o inimigo tinha colocado no coração dela de ir embora e abandonar a casa dela, naquela hora, depois da oração, tinha sido desfeito. Que bênção, e né? eu fiquei feliz, porque assim, não é o pensamento da gente, não é estar orando todo mundo, mas a pessoa pediu ali, né? Era uma pessoa em desespero e é uma coisa que... Se eu pudesse, toma, sei lá, um remédio aí que isso vai dar certo. Não é uma coisa que remédio resolve. Não é uma coisa que farmácia resolve. É uma coisa que só quem resolve é Deus, porque coração é a alma ali, não tem como, né? E a senhora presenciou alguma coisa assim, físico mesmo, assim, o cara chegou mal e, olha, só deu para ir até aqui e viu algum milagre assim nessa situação, nesses anos de hospital, a senhora... Não, até agora eu nunca cheguei assim, tô com dor e orei e a pessoa foi curada na hora. Até agora, não. Foi só mais questão, vamos dizer... Emocional. Sabe que o meu pai conta muitas histórias assim, né, de hospital, porque ele sempre trabalhou muito no plantão. Então, enfermeira ali, chegava os caras, os meninos que chegavam eram com 5 facadas. Imagina o carnaval em Arapiraca.
Então era um negócio, Maceió trabalhou muito, né? Então ele conta muito essas histórias de pessoas que chegaram lá assim em estados terminais, assim, né? Ou um senhor que chegou e aquilo eu ficava assim com aquilo na cabeça, né? Eu falei, poxa vida. E a senhora falou dessa sobrecarga que se tem, né? Porque o meu pai hoje, por exemplo, desenvolveu a questão da bipolaridade. E os médicos dizem que foi muito desses choques, né? De emergência, né? De anos e anos trabalhando. Então isso acabou desenvolvendo. Hoje, inclusive, ele é encostado, né? Aposentado por essa questão do psicológico dele, né? Então ele sofreu bastante. O meu pai conta uma história, mas que ele trabalhou em tudo. Trabalhou em emergência, trabalhou já em necrotério, trabalhou em hospital psiquiátrico. E ele conta uma história que uma vez ele estava de plantão na área do necrotério, né? E ele foi pegar ele foi pegar o cadáver assim e colocar no lugar, na geladeira, no lugar de resfriamento, né? E aí ele foi e tal, e com a marca, aquela pessoa estava ali, aí tinha que esperar o pessoal para chegar para identificar, sei lá como é que é o procedimento, mas eu sei que ele foi colocar, abriu uma gaveta e tinha um zum no hospital que dizia que tinha uma véia lá. Que aparecia para os enfermeiros lá para a turma, né? Aquelas lendas todas. E aí o que aconteceu? Diz ele que pegou, que foi lá muito, né, sisudo assim, abriu aquela gaveta, botou aquele cadáver ali e na hora que fechou e deu as costas, a gaveta de cima abriu. E aí tava com um problema, alguma coisa que tinha umidade, e essa umidade caiu nas costas dele. Então caiu essa aguinha, essa umidade nas costas dele. E ele pensou que era a velha que tava abraçando ele. E saiu correndo. E aquilo não saía das costas dele, porque tava molhado. E aí diz que tem várias histórias de hospitais, assim, que ele sempre compartilhava pra gente. Pai, conta uma história de hospital, né? E eu quero agradecer muito, né, a presença da senhora aqui e esse tempo de conversa, conhecendo a sua história. Hoje a senhora está trabalhando no Taquini, nessa área da residência, né? Depois a senhora pode atender particular e tal, nessas questões de convênio, consultório. Pretende ficar por Bento? Hoje eu trabalho, eu tiro uns plantões na UPA, né? Ah, você tira plantão na UPA também. Na UPA na pediatria e também faço alguns bicos, né, por aí. Mas o meu pensamento é ficar por aqui. Que benção. Quando terminar. Eu não, no Taquini eu só faço a residência, né? A gente não pode trabalhar lá enquanto faz a residência. Mas o meu pensamento é ficar por aqui, até porque eu vim mais pela questão também de educação das minhas filhas, né? Então, penso em elas estudarem, fazer faculdade. Então, assim, acho que vou passar um bom tempo. Que bom, que bom. Olha aí, você, né, que precisa de uma pediatra, já tá aqui em formação. Né? E com muita experiência, já tem 2, né, já trabalhou com 15 anos do parto, a mãe ali. E, meu Eunice, assim, eu visualizo o hospital como um ambiente muito espiritual, sabe? Todos os ambientes são espirituais, mas o hospital eu sempre visualizo ele como uma rodoviária de almas. Porque ao mesmo tempo que tem alma chegando, né, vamos usar essa figuração assim, que a alma chegando e a alma saindo. E aquilo no mundo espiritual, se a gente pudesse ver, seria uma confusão você vendo aquilo lá. E eu tenho sempre orado e lembrado dos nossos irmãos que trabalham, né, que estão lá, que estão no dia a dia. Eu nunca gostei de hospital. Né, acho que talvez pelas histórias do meu pai, aquela coisa toda. E a Lília chegou a trabalhar ali no Taquini, a minha esposa, né? E eu tinha que levar alguma coisa para ela, a gente estava namorando, eu ia, entregava e já saía. Não queria ficar muito ali. E eu sempre vejo esse momento dessa transição de almas, porque a Bíblia nos fala, né, sobre na hora da morte, né, quando chega, né, essa transição, esse momento da alma se desprender desse corpo material. Então, a senhora sente isso? É de fato um ambiente assim mesmo que é o hospital, ou isso não faz sentido? Olha, na verdade eu vejo o hospital como uma área boa na verdade, para você apresentar Deus para as pessoas, né? Porque você não só atende, por exemplo, você atende a família dele, que tem um momento ali de desespero.
Olha, eu não vejo assim, dessa forma, né, de troca, mas eu vejo ali um momento bom para você apoiar, para você mostrar o seu lado humano, Muito bom. para você mostrar o seu lado humano, né? Tanto no meu caso, para criança, às vezes tem criança pequenininha que não vai entender, mas tem os pais, Família, né? né, a família que chega ali desesperada, né? Que você todo dia você vê ali. Então é o momento de você mostrar, na verdade, a parte humana que todos nós temos e de ver muitas vezes que o seu problema é mínimo, muito minúsculo na frente de outros problemas dos outros, né? É verdade. E a senhora sabe que isso de hospital começou a passar quando eu comecei a receber convite, pastoreando a igreja na Cidade Alta, o pessoal me chama para ir orar para os familiares no hospital. E eu, né, me chame para tudo menos para hospital e presídio, né? Era o meu lema. Presídio porque a minha mãe me levava a fazer evangelismo no presídio e a gente ficava preso com os presos. Eu com 12 anos de idade. Então, imagina que loucura que era isso. E hospital por causa, acho que, dessas histórias do meu pai e tal. E eu tinha esse afastamento. E eu comecei a ir. Falei, não, vou vencer isso e vou começar a ir. E eu fui orar algumas vezes na UTI, né, aqui do hospital. E já fui acompanhar, né, irmãos que perderam seus familiares na hora do reconhecimento ali, enfim. Então, só que eu vejo uma coisa que Salomão fala, né, que aquele que quer pensar de fato sobre a vida, vá no funeral, não vá numa festa. Né, que a gente aprende mais no funeral do que numa festa. E quando eu vou numa UTI, que eu vejo aquelas pessoas, né, sustentadas por aquelas máquinas, né, e eu vejo a vulnerabilidade do ser humano, né, a vulnerabilidade do ser humano está ali e alguns conseguem superar e você vê eles bem depois de anos andando como se nada tivesse acontecido, né? Eu cito o irmão Éder, né, o Éder Tobi, né, que passou pelo Covid, a situação ali toda. E muito tempo hospitalizado, muito tempo na UTI, e eu vejo essa vulnerabilidade. Quando eu saio dali e eu olho para as pessoas nas ruas, aí tu vê o orgulho do ser humano, que tu vê um nos carrão, né? Como se, olha, me respeito pelo meu carro que eu tenho, a outra, me respeito pela roupa que eu estou vestindo, eu sou a moto que eu passo, eu sou o dinheiro que eu tenho. Mas quando você vê lá na UTI, você fala, não, é só um ser humano. Aí a gente começa a pensar, né? Fala, poxa, como somos vulneráveis. Né? Eu confesso que esse ano que passou, 2023, eu tive uma experiência assim. Eu estava rotando, eu rotava uma tarde na pediatria, né? E exatamente eu passei um tempo ali e nós tivemos uma situação de uma criança, né? Que infelizmente chegou a óbito e foi no mesmo dia que eu estava lá. Só que eu saí depois de uns minutos, 1 hora mais ou menos, que ele morreu. Mas eu vi ali, ó. E eu vi ali aquele desespero, sabe? Aquela situação. Tá, terminou meu horário, eu saí. Quando eu saí, que eu empurrei a porta da pediatria, que eu saí da ala da pediatria, é uma porta, né, que divide ali. Tá, as pessoas conversando e sorrindo, e eu digo, meu Deus, parece assim que é 2 mundos, né? Parece que é 2 mundos, é um mundo de um lado que tem ali pessoa desesperada que tá perdendo um filho. Mas ali, quando eu saio, eu já vejo um outro mundo de pessoas que estão vivas, com saúde, que não têm a mínima ideia do que está acontecendo ali. Então, assim, são 2 coisas, eu digo, meu Deus, parece assim, o quente e o frio. São 2 extremos, né? Então, assim, eu digo, meu Deus. Assim, foi esse pensamento que eu tive. Eu digo, meu Deus, porque eu saí e a criança estava muito ali, né? Imagina. São situações que, infelizmente, a medicina não consegue resolver. E quando simplesmente eu fecho a porta, que eu saio, já dentro do próprio hospital, já tem uma outra visão de um povo mais ali, mas que não tem ideia que tem um ser humano ali que o familiar está passando. Então, são extremos ali, mas que infelizmente, às vezes, acontece. Né? Tem pessoas que estão sofrendo, tem pessoas que estão sorrindo, é a vida, né? Uns se despedindo, uns vivendo a chegada. Mas aí que eu vejo que o médico tem que saber, porque são essas situações que muitas vezes frustram, né? Que adoece, né? Que adoecem o próprio profissional. É esses 2 extremos. Então, o profissional, ele tem que ter ali o psicológico. Então, é aí que eu sempre peço a Deus. Porque senão você leva para casa, você leva para o seu meio,
pro meio que você vive. Então, assim, todas as vezes que eu vejo situações difíceis, todas as vezes eu agradeço mais a Deus pelas minhas filhas, por tudo que eu tenho. Às vezes até eu digo, meu Deus, eu acho assim, nem merecedor eu sou, mas obrigada, porque você vê ali famílias que precisam de Deus desesperadas, sabe? Que às vezes precisam de um milagre. E que muitas vezes, né, a medicina não consegue. Tem um limite, né? Vai até ali. Isso, e tem que lidar um com limite. essa... Tem que ter o equilíbrio. Você tem que ter lidar. equilíbrio. Porque senão você não Absorve. consegue. Você absorve aquilo ali e acaba que exatamente foi o que aconteceu ano passado. Eu digo, meu Deus, será que é isso que eu quero? Será Imagina. que é isso? E assim, vem pensamentos até às vezes, será que não seria o momento de desistir? Porque, poxa, são crianças, né? São pequenos seres humanos. Eu sempre digo, olha, meu filho tá quando eu digo, ele é um ser humano. A diferença é que ele é uma miniatura, né? Mas ele é um ser humano. Completinho. E quando você tem filho, aí que pega. Porque você vê crianças de 3 anos e você vê crianças de 13 anos. Você vê crianças de toda a idade. E aí que você vê, eu digo, meu Deus, eu tenho que ser uma mãe melhor. Eu trago pra minha vida isso. Eu digo, eu tenho que aproveitar mais a minha vida. Eu tenho que aproveitar mais as minhas filhas. Porque a vida, ela é muito rápida. É muito. Um dia, quantas vezes o pai, meu filho foi dormir ontem, quando foi hoje, ele estava assim. E de repente se foi. Então, a vida da gente é assim. Então, existe coisas que não dá para deixar para amanhã. Você tem que fazer hoje. Você tem que aproveitar hoje. Porque a doença, a morte, ela é uma coisa que a gente nunca está preparado para receber. Mas que a gente sabe que acontece. E às vezes vem, ela são coisas que vêm para qualquer idade, independente da cor, da raça, do dinheiro, ela chega. E às vezes é assim, súbito, né? Eu tava vendo, hoje, meio-dia, eu tava assistindo um vídeo do Fantástico ali, sobre a morte daqueles jovens lá de Camboriú, Então, dentro de um carro. 3, né, ali? 4. Que coisa, Então, tia, né? Do nada, assim. Mas, assim, o hospital é isso, é os extremos, né? Enquanto ali eu tô vendo uma vida nascer, super bem, chorando, rosadinho, maravilhoso. E a mãe ali maravilhosamente feliz, mas o pai e tal. Do outro lado, lá na UTI, no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo momento, tem mãe chorando. Por isso que eu falo dessa rodoviária da alma, sabe? Um sobe, outro chega, outro vai. Mas tu sabe que à medida que tu vai... Não é que o médico é um ser humano frio. Porque diz, o médico começa a ficar frio. Ele não fica frio. Acontece que ele tem que saber lidar com isso, né? Imagina. Porque se tu não souber lidar, tu é médico o quê? É que nem, eu sempre brinco, é que nem pastor, né? Você tá aconselhando um casal aqui para não separar, o próximo casal que entra pro atendimento é pro curso de noivos. Então, aí depois você vai lá fazer o aniversário de 15 anos e à noite você vai para um velório fazer um culto fúnebre. Então, como é que você... Tem que equilibrar. Não. Você tem que saber dizer, parabéns, mãe, seu filho nasceu, a fulana nasceu. Mas você também tem que estar preparado a dizer, olha, Deus vai confortar teu coração. Isso vai passar. É difícil, mas acontece. Não é fácil. A senhora falou que esse negócio de médico frio, a experiência que eu tive para descobrir o sexo da Loís, né? E daí... eu fui com a Lília e era bem na época do Covid, né, aquela agonia toda. E aí eu fui, o pastor Eliezer tinha positivado, o Ezequiel, o Matheus, o Júnior, todo mundo estava na reunião que eu estava, tinha positivado Covid. Eu não positivei, mas eu estava sem olfato, sem paladar. E aí eu falei, meu Deus, eu acompanho a Lília na consulta, não vou e tal. Eu falei, vou, porque é para saber o sexo da minha filha e tal. E aí fui no dia do meu aniversário, fui lá. Daí, com aquela expectativa, né? Qual que será? O médico vai, né, fazer uma suspense. Aí ele assim, né, clicando lá, tec. Aqui, menina. não, aqui tem uma vagininha. A menina. Tipo, É assim a sensação do pai. sabe? A menina, que legal, amor, a menina. Tipo,
O médico bem natural. Cara, quantas vezes ele não faz isso? Tá aqui, né? Sempre. Pra nós é o primeiro, pra ele. Não tá lá. Esse ano passado agora, eu ouvi a doutora Simone falar que teve mais de 1.000 nascimentos no Taquim. Imagina. Tipo, desses 1.000, acho que a metade eu vi. Mas toda vez que nasce, parabéns. É né? isso aí. Claro, Tem que ter. Tem que ter. Porque pode ser o 10º do dia, mas é o primeiro meu. Ou é aquela minha ali. Isso. E a experiência que eu tive com a Lili também foi muito traumática, assim, do nascimento da Aloíse. Porque a Lili tava bem, tô com dor de cabeça. E aí, vamos levar no médico para ver o que é, medir a pressão, tal, aferir a pressão. Tava com pré-eclâmpsia e tal. Foi lá, colocaram sonda e tal. Então, todas as vezes que... Aí eu tava lá, foi muito engraçado, porque a gente tava lá, a Lili, oi, né? Sentindo dor. E lá fora o pessoal pedindo, será que nós vamos comer o quê? X ou pizza? Não, e a gente doida pra almoçar, né? E a Lili querendo comer, eu lá do lado dela. Não, vamos pedir uns táxis. Não, vamos pedir pizza. Por que tá isso aqui? Eu falei, não, tudo bem, vamos respeitar. O pessoal tá trabalhando. Mas nós estamos aqui na agonia, né? Eu ia pro vaso lá do banheiro, dobrava o joelho, orava pela Lili e o pessoal lá fora pedindo pizza. Mas faz parte. É desse jeito. São os extremos. É porque assim, vamos dizer... O profissional tá ali naquele dia a dia, pra ele se torna uma coisa normal. É igual o pai chegar desesperado porque o filho tá com, vamos dizer, diarreia. Né? Então, o pediatra toma isso, mais roupa. Mas isso, mais aquilo. E a gente, não, só fazer. Mas é isso, porque quando a pessoa tem um entendimento, né? O processo é assim... tem que passar por isso, né? A gente fica mais. Agora o pai, a mãe que tá ali sofrendo. Tá sentindo na pele, Tá né? ali sofrendo, tendo ali aquelas dores terríveis, que não é fácil, né? E aí, de repente, se você chegar ali e dizer, você quer comer alguma coisa, talvez ela até te dê um grito, né? Porque ela tá com dor. Mas pra ti, é a fisiologia normal, né? Mas desse jeito. Outra experiência engraçada foi a Lília. Ela tava com dores e tal, e foi numa médica, porque... antes de engravidar, né, tal, pra ver dos ovários, as coisas assim. Aí a médica pegou o exame, abriu assim e falou, câncer não é. Câncer não é. Então, pode ser endometriose, pode ser isso aqui. A Lili falou, cara, eu fiquei, sabe, apavorado. Câncer, né? É uma coisa que o médico, pelo menos eu sinto isso, eu tenho necessidade também de como passar as coisas às vezes, né? Porque é como dizer, parece agora tão natural. É porque, na verdade, o médico já foi descartando as piores possibilidades. Exatamente. Mas pra gente ouvir isso aí não é fácil, não. Mas é uma coisa que o ser humano tem que trabalhar. Essa questão de ética, o médico tem que trabalhar isso. A forma de passar. Porque eu já tive muitas situações de que a forma de você passar uma notícia, nossa, pode causar um alvoroço tão grande que pra ti é a coisa mais simples, mas pra um pai e pra uma mãe, meu Deus, é como se dissesse assim, teu filho vai morrer, né? Que na verdade não é aquilo que tu queria passar. Mas é uma coisa que a gente tem que entender e tem que saber passar as notícias, né? As notícias, pelo amor de Deus. Na verdade, a gente tem que aprender isso, a como explicar algo pro paciente, pros pais. É uma coisa que tem que ser trabalhada. Principalmente, eu vejo assim, em todos os casos, mas principalmente para crianças, e a senhora que está fazendo pediatria, né? E para um pai de primeira viagem. Porque quando a gente leva a Luiz na reconsulta, a médica que atendeu ela falou, e como é que ela passou? Não, tá bem. Ela teve uma febrezinha. E aí a médica disse, bebê não pode ter febre. E aí diz, não, então vamos ter que achar risco de infecção, não sei o quê. Cara, nós ficamos desesperados. Imagina a Lilian, com todo o trauma que passou para ganhar ela, que sofreu e no final teve cesárea. E aí eu acompanhando todo aquele processo, a gente em casa, ali, né, desesperada, tudo novo pra gente. E aí a médica fala que a Luísa está com uma possível infecção no sangue. Então temos que buscar meio. E aí sai nós dentro do carro para tirar sangue. A Luísa uma veia só. Aí o pessoal tirou sangue dela. E para achar, a Lili não teve coragem de ir. Eu tive que segurar aquele pouquinho de gente assim e tirar sangue da veia dela. E aí depois a gente chega em casa, estoura e aquela coisa, aquela agonia. Tem que ser aquela agulhinha bem fininha e tem que ter uma pessoa especialista.
Só que quando chega em casa, liga lá da UPA e diz, olha, o sangue que a gente tirou coagulou. Vai ter que voltar e tirar de novo. Mas vai tirar da onde o sangue? Tira o meu! Né? E aí a gente volta, não era nada. No final, resumindo. Mas é porque precisa, né? Dependendo, eu não sei a situação, mas dependendo da situação, precisa investigar. Sabe, essa inexperiência nossa. Nossa, a gente pensou tanta coisa. Não, o pai e a mãe não estão preparados para isso, né? Na verdade, tem situações que nem o pediatra está preparado. Imagina. Mas o pai e a mãe, independente de primeiro, segundo, eles ficam assustados. Porque... Mas cabe ao médico também, na verdade, era para ser assim, né? De você explicar de uma forma que o pai entenda. Exato. Não é que você não cause tanto alvoroço para um pai e para uma mãe. Perguntar, eles vão perguntar. Mas é porque cada pai e cada mãe é uma personalidade, Exato, né? Tem pai que é mais... mas aí é aquela questão que entra o médico de acalmar, de explicar ali quantas vezes for preciso, para exatamente eles entenderem o que é feito, por que está sendo feito. De fato, o que está acontecendo. De fato, o que está acontecendo, né? Mas o alvoroço é normal do pai ter mais. E aí virou uma brincadeira aqui em casa, que sempre quando a gente tem um exame ou recebe um diagnóstico, a primeira coisa que a gente fala assim, câncer não é. Por causa dessa médica. Mas, Irmanice, obrigado por esse tempo. Obrigado por ter aceitado esse convite. Primeiro dia de férias hoje. Estou de férias. E já estamos com a agenda no primeiro dia de férias. Obrigado mesmo pelo tempo, viu? Muito obrigada. Achei bom vir. Às vezes é bom você passar um pouco, porque, na verdade, eu gostaria muito que muitas pessoas, jovens, adolescentes, mães e pais, seguissem em frente, principalmente no evangelho, nos seus sonhos, sabe? Porque Deus me deu a oportunidade e Deus me deu o prazer de aproveitar tudo que Ele me passou, né? Claro que tem muitas coisas que eu gostaria, né? Mas eu não consegui, consegui ainda, né? Mas eu gostaria, na verdade, eu até gostei de vir, porque tem pessoas que às vezes pensam que é difícil e tal, mas eu acho que é só você querer mesmo. É igual quando você vai para uma outra cidade, onde eu vou morar, onde eu vou trabalhar e tal, e de repente você chega, aparece uma casa. Mas eu não tenho móvel. Aí de repente você compra uma coisa, daqui a pouco você está instalado. Então, às vezes, é o primeiro passo, né? Às vezes é o primeiro passo. E o desejo também, porque eu vou te dizer, se você não tiver força de vontade, você não sai da cadeira. É verdade. Muito obrigado, Irmanice. Aqui no podcast a gente sempre acaba com um gesto assim. A gente fala pro pessoal pensar pro alto e agir pro alto. Vamos lá? Então vamos olhar naquela câmera lá e a gente diz assim, pense pro alto e haja pro alto. Vamos lá? Pense pro alto e haja pro alto. É isso aí, você que gostou desse podcast, você que gostou, né, dessa conversa, compartilha com as pessoas, deixe seu like, comenta e fique agora também com os nossos patrocinadores. Que Deus abençoe vocês e até mais. Você quer fazer um curso de teologia reconhecido pelo MEC em 2024 na modalidade à distância? Oferecemos 3 opções para você. A primeira é o bacharelado de teologia com 3 anos de duração. A segunda é o curso superior de ministério pastoral. São 2 anos de duração, com a opção de concluir o bacharelado de teologia após mais um ano de estudo. A terceira é o programa de aproveitamento de disciplinas de cursos livres de teologia. Você pode reduzir o seu tempo de estudo em até 1 ano, aproveitando disciplinas de cursos livres mediante a análise documental e provas de proficiência. Não perca a chance de fazer um curso de teologia reconhecido pelo MEC
com mensalidades acessíveis e qualidade aprovada. Para mais informações, entre em contato com o professor Jonas pelo número que vai estar aparecendo aí na sua tela, também disponível no WhatsApp.